3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Okay. Yeah. Olá, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Diário de Treino está de volta. Eita, que alegria que é estar de novo aqui. Quer dizer, dessa vez num ambiente novo, culpa da nova integrante, Zainha. Ei, ela vai ficar aqui no meu colo. Normalmente onde eu gravo, que é o escritório, ela está de castigo, não pode entrar lá, porque ela entra e destrói tudo. Então, gravarei pelo menos hoje aqui na sala da minha casa, mas estamos de volta. Diário de treino dessa vez para São Paulo. Diário de treino 70.3, São Paulo 2023. 16 semanas em 6. E esse será o grande desafio. E essa é a minha ideia, compartilhar aqui com vocês a minha rotina de treinos, dia a dia de alimentação, preparação, tudo voltado para a prova do dia 24 de setembro, aqui em São Paulo, 70.3, prova que eu irei realizar pela segunda vez. Ano passado fiz essa prova, que fez parte da minha preparação para a Kona, então tem tudo documentado, tudo descrito lá no diário de Kona, que chamava Kona Dreams, que foi a primeira série que eu gravei por aqui. Então foi onde tudo começou. Depois do Kona Dreams veio o Patagon Man, depois veio o Diário de Treino Ironman Brasil 2023. Então estamos na quarta temporada, quarta série, dessa vez 16 semanas em 6, a preparação aí para o 70.3 São Paulo. E por que chama 16 semanas em 6? Essa prova, 70.3 São Paulo 2023, estava no meu calendário, na minha programação, que eu sentei com o Ronaldo lá no começo do ano, lá em janeiro de 2023, era a programação fazer essa prova. Então a gente tinha desenhado um cronograma de provas que incluía o 70.3 San Juan, que eu fiz, não completei, parei no comecinho da corrida. Incluía o Ironman Brasil 2023, que eu fiz, inclusive relatei e descrevi tudo por aqui, pelo canal, e também pelo Spotify, pelo agregador de podcast. Então tá tudo lá. E também incluía essa prova, o 70.3 São Paulo. Então a ideia era fazer o Ironman Brasil 2023 lá no final de maio e depois dessa prova começar a me preparar para o 70.3 São Paulo. Fato é que as coisas não saíram do jeito que a gente previa. Depois do Ironman Brasil 2023, fiz uma super prova, fiquei bem feliz. Está tudo registrado, inclusive o pós-prova, as sensações e o que aconteceu durante a prova. A minha ideia era passar 2 semanas de treinos mais leves e aí já encaixar a rotina de treinos para o 70.3 São Paulo. Mas o ano aconteceu e surgiram possibilidades, surgiram novas questões no meu calendário que não envolviam só a parte de treino e sim a parte profissional. Então, depois da prova, depois do Ironman Brasil, eu tive que viajar. Eu passei o mês de julho inteiro fora. Então, passei 1 semana na França. Inclusive, nós temos um episódio aqui no YouTube falando do congresso. Eu fui para o Congresso Europeu de Ciências do Esporte. Fui lá dar uma aula, apresentar um trabalho nosso do Laboratório de Fisiologia do Exercício aqui da Unifesp. Então, fiquei 1 semana toda lá na França e depois de lá fui direto para o Japão, para o Mundial de Esportes Aquáticos. Então fiquei lá por 3 semanas em Fukuoka, no Japão. Acompanhei a seleção de maratona aquática, a seleção de nado artístico, de salto ornamental e de natação. Então fiquei por lá por 3 semanas. E no começo de agosto, agora comecinho de agosto, voltei para o Brasil e aí comecei o ciclo. Então um ciclo que era inicialmente programado para acontecer em 16 semanas, terá que acontecer em 6.
E algumas questões já que eu gostaria de trazer e discutir é que, óbvio, não será a preparação ideal, não será como a gente havia planejado lá no começo do ano, mas é assim, acho que a gente tem que se adaptar à nossa rotina e como atleta amador, a ideia não é colocar o esporte na frente, colocar o esporte como prioridade, e sim se adaptar e se organizar e entregar o máximo que eu conseguir. Essa é a ideia, e a ideia é tentar, nessas 6 semanas, resolver o problema das 16 que eu havia programado. Então, por isso esse é o nome, essa é a ideia. Vocês vão acompanhar aqui nos próximos episódios. A minha ideia é continuar uma vez por semana, sentar aqui e explicar como é que foi minha semana, mostrar meus números, falar um pouco dos treinos, das sensações, das percepções e também das preparações paralelas que acontecem. Afinal de contas, treinar triatlon não é só nadar, pedalar e correr, não é só fazer isso, e sim tem vários outros parâmetros importantes. É isso, vamos lá. Qual é a ideia? Um pouco contar do que aconteceu desde o Ironman Brasil. Então, depois do Ironman Brasil, eu fiz mais 2 provas. A primeira prova foi o desafio da Maratona do Rio. Então, a Maratona do Rio de Janeiro tem um desafio que você corre a meia no sábado e a maratona no domingo. Eu fiz esse desafio. Também está aqui no canal do YouTube, tem lá o desafio da maratona, vale a pena assistir para quem não assistiu, é muito legal. Eu viajei com uma GoPro, então filmei a prova toda, a prova é maravilhosa. E lá na França, também fiz uma prova de 5 km. O congresso, ele tem uma corrida, é uma corrida comemorativa, uma corrida social, mas claro, é uma oportunidade de fazer força, de correr rápido, e foi o que eu fiz. Corri 5 km, fiz o meu RP 16:36, foi uma corrida muito bonita lá no Rio Sena, maravilhosa. E no Japão eu não competi, mas eu consegui treinar. Então, fazendo um resumo aí dos meus treinos até aqui, depois do Iron, fiquei 2 semanas treinando bem leve, descansando. Fiz o desafio da Maratona do Rio de Janeiro. Depois encaixei 2 semanas de bons treinos e aí fui viajar. Lá em Paris, lá na França, a minha ideia não era ficar totalmente dependente dos treinos ou tentar entregar os treinos e a planilha perfeita, já que eu estava lá para ir para o congresso, para discutir, para aprender, enfim, estava por conta do congresso, mas eu não conhecia Paris e me apaixonei pela cidade, é uma cidade muito boa para treinar. E um dos dias do congresso aconteceu num lugar chamado INSEP, que é o centro de treinamento do Comitê Olímpico Francês, e eu fui lá visitar, e isso me motivou muito, é muito bonito. Tem mais de 26 modalidades que treinam lá, tem muito atleta que mora no INSEP, e eu fiquei animado, encaixei bons treinos. Lá basicamente eu consegui nadar quase todos os dias, consegui correr dia sim, dia não, e consegui encaixar um treino de pedal. Tem um amigão que mora lá em Paris, e aí o Léo, e ele conseguiu me emprestar a bike dele, a gente foi pedalar um dia e isso foi muito legal. A gente pedalou ciclismo mesmo, nos outros dias eu fiquei lá pedalando, mas pedalando com a bike de cidade, né? A bike da prefeitura, igual tem aqui no Brasil a bike Itaú, lá na França também tem. Então eu passei bastante de bicicleta, mas não efetivamente treinei ciclismo. De lá fui para o Japão, para Fukuoka, e lá em Fukuoka, por ser um campeonato mundial de modalidades aquáticas, eu consegui treinar quase todos os dias, eu nadei bastante lá e consegui encaixar alguns treinos de corrida, foi bom, não fiquei 100% parado. E basicamente nesse mês de julho eu treinei metade do que eu estou acostumado a treinar. Então mais ou menos eu estava treinando ali em torno de 10 horas por semana, diferente aí da média de 20 horas por semana que eu treino normalmente. Na França eu não consegui treinar fortalecimento, já em Fukuoka nas últimas 2 semanas eu consegui achar uma academia pública da prefeitura lá no Japão, e aí eu consegui treinar fortalecimento, consegui não ficar o mês todo sem treinar, e melhor, voltar para cá
já na rotina de treino de fortalecimento, já que todos aqui que estão assistindo, estão ouvindo, sabem que quando você para de treinar fortalecimento, o retorno é muito doloroso, é muito dolorido, incomoda. Os primeiros treinos, por mais leves que sejam, eles vão te causar uma dor muscular tardia muito grande. Dor muscular tardia, inclusive, que eu já falei aqui sobre isso, já expliquei as bases fisiológicas disso. Então, foi bom ter continuado e ter mantido esses treinos por lá. Voltei para cá no começo de agosto, então cheguei aqui dia 3 de agosto e aí comecei os treinos. Eu cheguei aqui numa terça-feira, a terça-feira anterior, e aí encaixei uma semana de treinos ok. A primeira semana foi muito complexa para encaixar no fuso, para respeitar aí o processo de melhoria e a adaptação ao jet lag. Jet lag acontece, é muito comum quando você muda de fuso horário, você muda aí o seu relógio biológico, o seu cronotipo não, você não treina, mas você não muda, mas o ciclo circadiano, então você muda aí os seus horários de produção hormonal, de equilíbrio imunológico, enfim, tem vários parâmetros importantes que são alterados. Então, nessa primeira semana de retorno, foi uma semana de se adaptar, encaixar no fuso horário, voltar ao fuso horário brasileiro. E aí sim, a partir ali da segunda-feira passada, eu comecei a encaixar os treinos e aí é quando comecei efetivamente o ciclo para o 70.3 São Paulo. Então, sem mais delongas, falando dessa primeira semana de treinos, que começou na segunda-feira passada e terminou hoje, domingo. Essa primeira semana eu fiz 22 horas de treino, então a ideia de fazer 16 semanas em 6 semanas, ela passa por aumentar o volume e aumentar as intensidades. Eu não oriento e não falaria para qualquer pessoa fazer. Isso acontece, primeiro, porque eu não estava 100% parado, e segundo, porque eu tenho esse lastro esportivo, eu tenho esse lastro de treinamento. Faz bastante tempo que eu estou num ciclo de bons volumes, então para mim não é muito perigoso. Claro, sempre é perigoso, sempre a gente tem que tomar muito cuidado, mas aumentar de 10, 12 horas para 22 horas subitamente, para mim eu tive que ficar muito atento, mas de maneira geral foi bem. Essa primeira semana não senti nenhuma dor específica, me senti cansado, como eu vou falar para vocês, mas nada que mudasse muito ou que me colocasse em muito risco. Bom, 22 horas de treino essa semana, 17 sessões e um acumulado de 979 de TSS. Vou toda semana trazer aqui para vocês o quanto de TSS eu acumulei na semana, o quanto de TSS foi feito na semana. Para quem não sabe o que é TSS, tem um episódio que eu falo sobre os parâmetros do Training Peaks, e o TSS é um deles. Então é um acúmulo aí de carga, basicamente o TSS está falando de carga. Então 979, divisão dos treinos, eu treinei 5 treinos de natação, 15 km no total. Então nadei segunda, terça, quarta, sexta e domingo, em média aí uns 3 km por treino. Bike, fiz 3 treinos de bike, pedalei na terça, na quinta e no sábado. Corrida, 4 treinos, 4 horas de treino. Bike. Esses 3 treinos foram 270 km acumulado, 10 horas e meia de treino de bike. Corrida, 4 treinos, 36 km, então um volume baixo, e isso já é importante salientar. O retorno para a corrida, ou os aumentos progressivos de volume de corrida, vão ser um pouco mais respeitosos, já que a corrida é a modalidade que mais estressa o corpo, é a que tem mais risco de machucar. Então esse eu vou com um pouco mais de calma, mas eu consegui treinar aí corrida na segunda, na quarta, no sábado e no sábado. 3 treinos então, não foram 4 não, foram 3 treinos, 4 horas no total, 36 horas, 4 horas e 36 quilômetros, é isso. Trabalhos complementares. Então, nos outros diários eu falava sobre fortalecimento e fisioterapia.
E agora eu incluí um terceiro trabalho complementar, comecei a fazer yoga. Fazia um bom tempo já que eu queria conhecer e experimentar o yoga, eu nunca havia feito yoga. Então eu cheguei no Brasil na terça-feira e na quarta-feira fui fazer uma aula experimental no local chamado My Yoga e simplesmente me apaixonei. Estou em love com o yoga, estou curtindo muito o yoga. Eu tenho aí um histórico desde que eu me conheço por gente, eu pratico atividade física e coloco o meu corpo em atividade, mas eu nunca experimentei nada igual, é algo completamente diferente e principalmente o fato de você conhecer seu corpo e entender o seu corpo e fazer às vezes alguns movimentos, ou quer dizer, fazer algumas sensações ou algumas percepções de movimento quando você está parado. Isso é muito legal e é isso que eu tenho mais ficado intrigado com o yoga. O fato de muitas vezes o professor ou a professora falar para você contrair uma dada musculatura ou se concentrar em movimentar o seu corpo quando na verdade você está parado. E é impressionante como você reconhece essa percepção, você tem esse aumento da percepção corporal e muitas vezes você não está se mexendo, você está simplesmente parado na posição. Além disso, tem toda a questão de respiração e de controle da mente. Isso é muito legal, eu estou achando que isso vai me ajudar em muito. Primeiro, com as questões de mobilidade, que sempre eu venho trabalhando isso desde o começo do ano, mas não só a mobilidade, como essa questão da respiração, de consciência corporal e, óbvio, também uma espiritualidade muito interessante, estou curtindo. Enfim, essa semana eu fiz 2 treinos de yoga, fiz na segunda, não são treinos, são trabalhos, enfim, são treinos, na segunda e hoje no domingo. Na semana passada, quando eu havia chegado, eu fiz na quarta, na sexta e no domingo, então eu tinha feito 3, essa semana eu fiz 2, me deram fazer na quarta e na sexta, não consegui fazer essa semana por conta de trabalho, e na sexta eu fiz a sessão de fisioterapia. Então é isso, 17 sessões, 22 horas de treino, para vocês terem uma ideia dos números. Meu fitness atual, 84, bem diferente do fitness que eu tinha aí no ciclo do Ironman do Ironman Brasil 2023. Mas só para vocês terem uma ideia, esse fitness de 84 de CTL, no final de julho, quando eu cheguei no Brasil, era de 72, ou seja, ele aumentou aí subitamente 12 pontos, é um aumento considerável. Minha fadiga, que estava em 45 em julho, obviamente subiu assustadoramente, foi para 116. E o form, para de me morder, ela está me mordendo sem parar, eu estou aqui tentando, ela está criando os dentinhos e ela fica me mordendo, coitadinha. Isso, vai. Só não morde muito, muito dolorido igual você fez agora, tá? Meu form estava 37 quando eu cheguei, então eu estava com um form bem bom, estava descansado, atualmente está em menos 44 e vai diminuir ainda mais. Bom, destrinchando a semana que passou, eu já segunda-feira fiz um bom treino de pista, então agora toda segunda vocês vão me ver falando sobre os treinos de pista. O treino da semana passada, da segunda-feira, na pista, a série principal foi um de 400, um de 800, um de 1.200 e um de 1.600, com descanso regressivo. Então, fiz um tiro de 400 metros, descansei 30 segundos, fiz um tiro de 800 metros, descansei 20 segundos, fiz um tiro de 1.200 metros, descansei 10 segundos e fui para um tiro de 1.600. Fiz lá com o pessoal da TT, da Espadoto, o Ronaldo estava lá, meu treinador. E aí, basicamente, as médias aí de tempo, a volta do 400 e do 800 foi perto de 1,20, que dá uma média aí de uns 3,20 de ritmo. E no 1.200 e no 1.600 eu consegui segurar aí a volta para 1,25, que dá uma média de uns 3,35, 3,33 mais ou menos. Um bom treino, mas eu terminei o treino acabado, morto. Cheguei em casa bem cansado, tive que descansar. Fui arrastado para natação, arrastado. A minha ideia era fazer um treino de natação aí de uns 3,300. Eu não consegui, fiz um treino de 2,400 assim, no máximo. Não consegui fazer mais. Cheguei em casa, avisei o treinador, avisei que estava cansado, que ele falou que era esperado.
Fui trabalhar e à noite encaixei uma sessão de yoga, foi muito boa a yoga, foi bem legal, foi bem produtiva. Na terça, fiz um treino forte de bike logo de manhã na ciclovia, um treino que basicamente eram 14 tiros, 14 séries de 2 minutos em Z3 e 4 minutos em Z2, ou seja, um fartlek, um ritmado de bike, forte, bem forte. Fiz um bom treino, fiquei feliz com o treino. E depois fui para a piscina, para natação, e fiz também um bom treino de natação. Então, na segunda tinha feito um treino ruim de natação, estava cansado, na terça já encaixei um bom treino. Basicamente a série era 2 vezes 2 de 200, 2 de 100, 2 de 50. Então, diminuía as distâncias, aumentava os ritmos. Então, 2 de 200, 2 de 100, 2 de 50. Os de 200 ali eu fiz para 2,40, os de 100 para 1,15 e os de 50 para 33, 34. Foi essa série, uma boa série, fiquei feliz, saí de lá feliz, conversei com o Ronaldo, falei, Ronaldo, tô 2 dias bons. Na quarta, estava acabado, bastante cansado dos 2 dias fortes, e aí foi um dia de dar uma segurada nas intensidades, mas fiz bastante volume. Então, na quarta, fiz um treino de corrida, 95 minutos de corrida, 1h35 em Z0, basicamente 100% guiado pela frequência cardíaca média de 122, deu um ritmo ali de 5,0, mas eu nem estava vendo o ritmo. Inclusive fiz um vídeo sobre esse treino, está no meu Instagram, para quem não viu, veja, ficou muito legal. Então fiz esse treino e depois fui para natação de quarta-feira é uma natação regenerativa, um pouquinho mais longa, mas sem intensidades. A ideia na quarta à noite era fazer o yoga, não consegui encaixar o yoga, aprendi até muito tarde no consultório, e foi isso. Na quinta-feira fui para Romeiros, a minha ideia é ir para Romeiros de quinta-feira, então fui para Romeiros, eu, João, Vitor, Padinha e o Tarzan, o Pereda, que é um amigo nosso que treina lá na Riboc, treina natação, gente boa. Fizemos um bom treino, fizemos a volta completa de Romeiros, do posto até o portal e volta, 100 km, num ritmo bom, fiz força, puxei umas horas do pelote, foi bem bom o treino, fiquei feliz. E foi só isso que eu fiz de treino no período da manhã, não consegui encaixar a natação, óbvio, saímos bem cedinho, voltamos no final da manhã e aí tem que encaixar o trabalho. E à noite fui pro Parra, fui treinar musculação, já tinha ido na terça, e na terça tinha sido um treino forte de agachamento, enfim, agachei com 100 quilos. Na quinta foi dia de teste no Parra, o Parra colocou a gente para saltar, a gente faz testes frequentes lá no Parra, e aí ele faz o back squat jump, counter movement jump, enfim, vários testes ali para a gente ter parâmetros de carga de treinamento e medindo a nossa evolução. Na sexta, também de quinta para sexta foi um dia difícil de dormir, eu dormi mal. A ideia era acordar cedinho e já treinar, não consegui, preferi descansar e dormir até um pouco mais tarde. E comecei a trabalhar muito cedo, então não treinei nada no período da manhã, deixei para treinar à tarde. E comecei o dia da sexta-feira fazendo treino de natação. Meus treinos de natação, vocês vão ver agora, meus treinos de natação de sexta são treinos muito parecidos e são treinos fortes, são treinos que a ideia é repetir o treino para ver a evolução. Então, basicamente, o treino de sexta foram 3 de 200 e 9 de 100. Essa é a série. Varia um pouco, vocês vão ver ao longo das semanas, mas basicamente eu estava fazendo já uns treinos parecidos quando estava na França e quando estava no Japão. Então, a série era 3 de 200 em A2, aí soltava 100, 9 de 100, esse 3 de 200 a cada 3, 5, e o 9 de 100 a cada 1, 40. Então, os 3 de 100 eu fiz, os 3 de 200, o primeiro eu fiz para 2,35 e os outros dois para 2,32, então dá um ritmo aí de 1,16, e aí soltei 100, depois fiz os 9 de 100, segurando ali para 1,15 até 1,13, então fiz mais ou menos ali entre 1,15 e 1,13, um bom treino, fiquei feliz com o treino, fiquei bem animado, saí do treino, mandei uma mensagem pro Gu, o treinador, e aí saí do treino,
sentei no rolo, fui lá para Olimpo, tinha ainda fiz na Olimpo, então fui para lá direto e aí sentei lá na Wattbike, a gente tem uma Wattbike lá no laboratório do meu doc, lá no Olimpo, e aí fiz 40 minutos de rolo, leve, bem levinho, e depois fiz físio. E aí chegou o final de semana, fim de semana, no sábado, fui para PET, para Ciclovento, lá para o Parque Ecológico do Tietê, lá no Ayrton Senna. Fiz 3 horas e 15, 3 horas e 20 de bike em Z2, 110 km, depois saí para correr 22 minutos, ritmo de 70.3 era a ideia, deu 3,55, a ideia é tentar correr um pouquinho mais forte em 70.3, ano passado consegui, vamos ver esse ano. E hoje, domingo, a ideia era 1 hora de bike e natação, só que amanheceu chovendo, tá frio, tá chovendo, e aí eu saí de bike, cheguei na esquina, tava chuva, voltei o tênis e saí para correr. Não tinha por que eu tomar chuva, tomar vento, era um treino regenerativo, então eu resolvi regenerar correndo. Uma corridinha bem levinha, fiz lá na pista de Cooper, na volta de fora, na volta de terra do Ibira, para quem não conhece, vale a pena correr, é muito gostoso, na paz. De lá, fui nadar, fui na Riboc, fiz ali 2,5, 2.500 metros bem soltinho, e agora acabei de voltar do yoga, saí de lá, fui pro yoga, treino de domingo do yoga, a sessão de domingo de yoga é intensa, é cansativa, e é isso. Essa é a minha semana, essa foi a primeira semana de treinos por 70... Ei, dá tchau lá, tá acabando já, dá tchau, para de morder. Essa é a primeira semana de treinos por 70.3 São Paulo. A ideia é fazer uma boa prova, tentar bater o tempo que eu fiz ano passado, é um tempo muito difícil ano passado, no 70.3. No 70.3. Eu fiz 4 horas, foi uma das provas, talvez a melhor prova que eu já fiz na minha vida. Fiquei em terceiro lugar geral, foi um dia muito especial na minha vida. Vamos ver esse ano, sem cobrança, sem pressão. A ideia é tentar me preparar o máximo que eu conseguir até lá e fazer uma boa prova, curtir fazendo força, e essa é a ideia. Beleza? Não, falei demais, é isso. Acompanhem a série aqui no YouTube, acompanhem a série no Spotify, acompanhem as postagens no Instagram. Se inscreva no canal, compartilhe o canal, ative o sininho, enfim, o canal está crescendo, mas tem muito a crescer e a ideia é sempre trazer esses conteúdos. Assistam os outros programas do canal, a Fabiola toda semana posta treinos de mobilidade, o que é bem legal, e a dona Karine, doutora Karine, médica do esporte, do Projeto Meu Doc também, ela está fazendo um diário de treinos para a maratona de Buenos Aires. Ela vai fazer a maratona de Buenos Aires, está muito legal, ela está super desenvolta com as câmeras, eu acho isso muito legal. E é isso, até semana que vem, bons treinos para todos, se cuidem, se alimentem, se hidratem, durmam bem e treinem bastante. Fechou? Zé, dá tchau lá. Dá tchau. Tchau. Tchau, galera. Valeu.